Bom, capítulo 30 e último, título Maria. Humberto de Campos começa da seguinte maneira. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado. A amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inovidável. Através do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarma interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não o fira crescer de sentimentos imaculados sob o calor do seu coração? Desde os mais tenros anos, quando o conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas suas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. Viandantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu, com que enlevo recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Lembrava-se bem de que, um dia, a divina criança guiara a casa dos dois malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões do Vale do Muzepe. E era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos como se fossem seus irmãos. Muitas vezes, comentara a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro do seu adorável filhinho. Depois do caricioso ambiente doméstico, era a missão celestial dilatando-se em colheita de frutos maravilhosos. Eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons da vista, criaturas famintas de luz e de amor que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus que precisavam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia sua afirmação de sincera humildade. Faça-se na escrava vontade do Senhor. De alma angustiada, notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis. Alguns dos populares mais exaltados multiplicavam as pancadas, enquanto as lanças riscavam o ar em ameaças audaciosas e sinistras. Ironias mordazes eram proferidas a esmo, dilacerando-lhe a alma sensível e afetuosa. Em meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se-lhe a figura de João, que, vencendo a pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se àquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em eterno desalento. Meu filho, meu amado filho, exclamou a mártir em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível.
O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar, no instante derradeiro, a grandeza de sua coragem e sua perfeita comunhão com Deus. Só um instantinho. Replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes. Eu acho que eu estou ficando jovem muito há mais tempo. A emoção é muito grande. Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno, o apóstolo disse: Filho, eis aí tua mãe. Maria envolveu-se no véu do seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. Por muito tempo, conservaram-se ainda ali, em preces silenciosas, até que o mestre exânime fosse arrancado à cruz, antes que a tempestade mergulhasse a paisagem castigada de Jerusalém num dilúvio de sombras. Após a separação dos discípulos que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para Betanélia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Os anos começaram a rolar silenciosos e tristes para a angustiada saudade de seu coração. Tocada por grandes dissabores, observou que, em tempo rápido, as lembranças do filho amado se convertiam em elementos de ásperas discussões entre os seus seguidores. Na Betaneia, pretendia-se manter uma certa aristocracia espiritual, por efeito dos laços consanguíneos que ali aprendiam, em virtude dos elos que a ligavam a José. Em Jerusalém, digladiavam-se os cristãos e os judeus, com veemência e acrimônia. Na Galileia, os antigos cenáculos simples e amoráveis da natureza estavam tristes e desertos. Para aquela mãe amorosa, cuja alma digna observava que o vinho generoso de Caná se transformara no vinagre do martírio, o tempo assinalava sempre uma saudade maior no mundo e uma esperança cada vez mais elevada no céu. Sua vida era uma devoção incessante ao rosário imenso da saudade, às lembranças mais queridas. Tudo que o passado feliz edificara em seu mundo interior revivia na tela de suas lembranças, com minúcias somente conhecidas do amor, e lhe alimentavam a seiva da vida. Relembrava o seu Jesus pequenino, como naquela noite de beleza prodigiosa, em que o recebera nos braços maternais, iluminado pelos mais doce mistério. Figurava-se-lhe escutar ainda o balido das ovelhas que vinham, apressadas a cercar-se do berço que se formara de improviso. E aquele primeiro beijo, feito de carinho e de luz. As reminiscências envolviam a realidade longínqua de singulares belezas para o seu coração sensível e generoso. Em seguida, era o rio das recordações desaguando sem cessar na sua alma rica de sentimentalidade e ternura. Nazaré lhe voltava à imaginação com as suas paisagens de felicidade e de luz. A casa singela, a fonte amiga, a sinceridade das afeições, o lago majestoso e, no meio de todos os detalhes, o filho adorado. Trabalhando e amando no erguimento da mais elevada concepção de Deus entre os homens da terra. De vez em quando, parecia vê-lo em seus sonhos repletos de esperança. Jesus lhe prometia o júbilo encantador da sua presença e participava da carícia de suas recordações. A esse tempo, o filho de Zebedeu, tendo presentes as observações que o mestre lhe fizera da cruz, surgiu na Betaneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa.
E João lhe contou a sua nova vida. Instalara-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre almas devotadas e sinceras. Nunca olvidara as recomendações do Senhor e, no íntimo, guardava aquele título de filiação como das mais altas expressões de amor universal para com aquela que recebera o Mestre nos braços veneráveis e carinhosos. Maria escutava-lhe as confidências num misto de reconhecimento e de ventura. João continuava a expor-lhe os seus planos mais insignificantes. Levá-la-ia consigo, andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria seu filho desvelado, enquanto receberia da sua alma generosa a ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. Demorara-se a vir, explicava o filho de Zebedeu, porque lhe faltava uma choupana onde se pudessem abrigar. Entretanto, um dos membros da família real de Adiabene, convertido ao amor do Cristo, lhe doara uma casinha pobre ao sul de Éfeso, distando 3 léguas aproximadamente da cidade. A habitação simples e pobre demorava num promontório de onde se avistava o mar. No alto da pequena colina, distante dos homens e do altar imponente da natureza, se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados. Ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade. E, como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Maria aceitou alegremente. Dentro de breve tempo, instalaram-se no seio amigo da natureza, em frente do oceano. Éfeso ficava um pouco distante, porém todas as adjacências se povoavam de novos núcleos de habitações alegres e modestas. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava as suas lembranças. Falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Vezes inúmeras, a reunião somente terminava à noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. E não foi só. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava agora entre eles espalhava um clarão de esperança por todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo-lhe as suas úlceras e necessidades. Sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos, reconhecidamente murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa Mãe Santíssima. A tradição criou raízes em todos os espíritos, que não lhe deviam favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros. E João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta do mundo para balsamizar os sofrimentos da criatura. Na sua humildade sincera, Maria se esquivava às homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus, mas aquela confiança filial com que lhe reclamavam a presença era para sua alma um brando e delicioso tesouro do coração. O título de maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente, acorriam os desamparados suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas. Enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção de seu carinho. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida do seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados.
desanuviavam o pensamento obscuro dos mais acabrunhados. A igreja de Éfeso exigia de João a mais alta expressão de sacrifício pessoal, pelo que, com o decorrer do tempo, quase sempre Maria estava só, quando a legião humilde dos necessitados descia o promontório desataviado, rumo aos lares mais confortados e felizes. Os dias e as semanas, os meses e os anos passaram incessantes, trazendo-lhe as lembranças mais ternas. Quando sereno e azulado, o mar lhe fazia voltar à memória o Tiberíades distante. Surpreendia no ar aqueles perfumes vagos que enchiam a alma da tarde, quando seu filho, de quem nem um instante se esquecia, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as louçanias da Boa Nova. A velhice não lhe acarretara nem cansaços nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo. Como quem transpõe o dia em labores honestos e proveitosos, seu coração experimentava grato repouso, iluminado pelo luar da esperança e pelas estrelas fulgurantes da crença imorredora. Suas meditações eram suaves colóquios com as reminiscências do filho muito amado. Súbito recebeu notícias de que um período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina do seu Jesus divino. Alguns cristãos banidos de Roma traziam a Éfeso as tristes informações. Em obediência aos éditos mais injustos, escravizavam-se os seguidores do Cristo, destruíam-se-lhes os lares, metiam-nos a ferros nas prisões. Falava-se de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis, em horrendos espetáculos. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração por amor de seu filho. Embora a soledade do ambiente, não se sentia só. Uma como força singular lhe banhava a alma toda. Aragens suaves sopravam do oceano, espalhando os aromas da noite que se povoava de astros amigos e afetuosos. E eram poucos minutos da lua plena participava igualmente desse concerto de harmonia e de luz. Enlevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendiam as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão dulçorosos? Nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações, onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa. Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com um profundo acento de amor. Minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas com a que seu filho revelava na cruz e, instintivamente dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais, compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria. Meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitamos para ele, como mãe carinhosa e desvelada, que certificasse, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitadas pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara o carinho maternal.
A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercada de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus. Mas o corpo, como se lhe paralisara, enquanto os seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se entoassem 1000 vozes cariciosas por entre as harmoniosas do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João, para assistir os últimos instantes daquelas que lhe era a devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa olvidável expressão de serenidade, por longas horas, ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. A alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade e de esperança. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor, mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam cantando hinos de glorificação. Esperando a sensação de se estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia com seus sítios preferidos. Bastou a manifestação de sua vontade para que a conduzissem à região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado de seu filho e só agora, observando do alto a paisagem, notava que o Tiberíades, em seus contornos suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Lembrou-se então de que naquele instrumento da natureza Jesus cantara o mais belo poema de vida e amor em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão marulhoso e calmo, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico. Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração e já a caravana espiritual se dispunha a partir, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no Vale das Sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Emitindo esse pensamento, imprimiu novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros e monumentos que lhe provocavam assombro. Os mármores mais ricos esplendiam nas magnificentes vias públicas, onde as liteiras patrícias passavam sem cessar, exibindo pedrarias e peles, sustentadas por misérrimos escravos. Mais alguns momentos e seu olhar descobria outra multidão, guardada a ferros em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentavam no coração um consolo desconhecido. Maria se aproximou-se de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciães que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no evangelho do reino toda a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente, desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene. Que possuía para lhes dar? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Mas Jesus ensinara que com todo ele, todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade dos desvãos do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então rogou ao céu
que se lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha. Tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí, em instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo seu bom ânimo e sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Com as desculpas de termos nos emocionado mais de uma vez, encerramos o nosso livro. Sem comentários. Ele saiu? Não, está aqui. Não, não saí, é só fui dar um trato na aparência. A coisa... um pouquinho a corrida, né, Caio? Fui me recuperar um pouco. Fui me recuperar um pouco, porque é de uma beleza absurda. É de uma beleza assim. O Humberto de Campos ele tem uma facilidade em, através das palavras, em nos levar para as imagens, né? A nos transportar para aqueles instantes, que é uma coisa que impressiona, né? É interessante, não sei se todos tiveram a mesma oportunidade, mas dá-se a impressão que está se imaginando quando as palavras são tão magnetizadas naquilo que o Espírito está nos deixando pela psicografia do médium, que você, na realidade, não está imaginando, você está, de fato, penetrando nas imagens que ficaram registradas e com a possibilidade de serem revistas, né? Como nós sabemos, no que diz respeito às questões que o tempo, conforme nós medimos, não existe. Então, às vezes, nós damos crédito à imaginação, quando, na realidade, é um transporte mesmo para o local, para a imagem que ficou gravada nas questões do tempo, né? É impressionante isso. Essa é a delícia da leitura, né, Humberto? É tão bom ler, porque você vê esses livros que a gente tem lido aqui, e quem participou de todas as aulas, ou quase todas, né, viu que a gente lê o livro. Quer dizer, mesmo Humberto lendo, você está lendo. Porque, às vezes, em casa não dá tempo, em casa... É diferente da pessoa vir aqui dar aula de um capítulo. É bom também, mas depois que você leu, todas essas aulas ficam maravilhosas, porque você vai rememorando esses pontos e é tão gostoso, realmente é confortador. Você tem razão, e esse capítulo particularmente, não que os outros não sejam, né, mas particularmente, até por ser o encerramento do livro, ele é muito significativo, mostrando a fortaleza de um coração materno, né? Nós não falamos apenas de Maria, nós falamos do coração materno. A fortaleza desse coração, porque assistir à cena da execução do próprio filho e se transformar numa pessoa
né, que é só coração de mãe que consegue essa mudança tão... não é nem mudança, na verdade, uma continuidade do amor, né? Nós verificamos que, ao contrário da revolta pelo filho ter sido executado e ter sido executado sem qualquer responsabilidade sobre aquilo que trazia, né? Porque só trazia o amor, então não tinha responsabilidade de crime algum, dar continuidade em assistir as pessoas, né? Do jeito que assistia, quando seria comum, talvez, né, nós entendermos que a pessoa poderia se revoltar, o que não acontece, via de regra, num coração materno, não é? Porque às vezes nós vemos que filhos extremamente ingratos, depois de um pouquinho conscientizados, que retornam às suas mães, são recebidos da mesma maneira, né, com o mesmo amor de que quando chegaram no mundo. Isso é uma expressão, uma expressão de amor que o Emmanuel tem razão, né? Eu gosto muito, sempre repito essa frase, de que é de Emmanuel, pela psicografia do Chico, dizendo que quando nós quisermos ver o amor de Deus materializado no mundo, veja o amor de uma mãe, que para nós, no nosso nível evolutivo, é a maior expressão de amor que se tem notícia no planeta, na condição que nós nos encontramos evolutivamente. Uma outra observação aqui que eu não quis fazer na hora da leitura foi a questão dele ter sido lancetado, né? E ela sentir, inclusive, aonde o local da lança havia entrado. O lancetador, né, ou lanceiro, foi o Longinus, que reencarnaria depois de todas as suas alterações como Dom Pedro II. E que, assistido, né, como nós vimos lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, assistido pelo Ismael, receberia a recomendação direta para não entrar na guerra contra o Paraguai, né? Que seria uma marca de caráter coletivo muito intensa. Veja, os espíritos não mudam de uma hora para outra. Muitos dos resquícios das questões voltadas ainda a um processo de violência, né? Uma questão primitivista ainda do ser, neste particular, ainda podem estar presentes em determinados momentos. Acho que a gente pode dar um exemplo, né? Às vezes você está lá na Turnpike, na I-95, ou numa rua e toma uma fechada, se bobear, o instinto, né, agressivo surge, né, aquele viking que estava, né, já estava sepultado, aparentemente sepultado, parece ressurgir, né, e as mulheres vikings eram poderosas, né? Lembremos disso, né? As mulheres vikings eram poderosas, lutadoras, etc. Aquele viking levanta-se de repente para tentar tomar uma atitude. Enfim. Aqui não tem mais isso, não, Beto. Nem homem, nem mulher, está todo mundo catequizado. Humberto, essa coisa do amor da mãe, a gente já vê hoje em dia alguns casos, né, na história de mães que perderam seus filhos por via de assassinato, né, assassinado por outras pessoas, e acolher essas pessoas que fizeram esse mal ao filho como filhos, para ajudá-los na sua recuperação. Dá o perdão àquela criatura, cuida. Então, a gente já vê isso nos nossos dias. Poucos mais existe, né? Então, é também é um exemplo, muito... O filho pródigo, acho que Ronaldo quer falar. Marisa. Você está com o seu microfone ligado, Marisa? Aqui tá. Meu? Com essa aceitação, porque quando estava
lendo, me veio uma mãe que era evangélica e ela teve, acho que tinha prestado vestibular, ele ia ingressar numa faculdade, e aquilo ali foi uma dor para ela, quase que insuportável, né? Eu falo quase que insuportável porque ela teve a capacidade, ela é evangélica, ela teve a grande capacidade de ir à frente do assassino do seu filho. E ela, isso até me traz muita emoção, porque foi uma lição muito grande para quem assistiu isso. Porque quando ela fica face a face com o assassino do seu filho, que no coração dela já não existia lugar mais para o ódio, para a revolta, ela fez justamente isso que Maria fez. Ela transformou aquilo em amor e aceitação. Ela pede ao soldado, olha, eu quero apenas 1 minuto. E assim, acercaram-se dela, né, porque pensaram que ela fosse maltratar, agredir o assassino do seu filho, mas ela não. Então ela chamou o rapaz pelo nome, disse, olha, fulano, olhe para mim. Você precisa olhar nos meus olhos, porque você está indo para a cadeia. E eu vou te fazer uma promessa. Eu vou te esperar. Eu vou te visitar na cadeia e eu vou te esperar. Quando você sair, eu vou te dar todas as oportunidades que o meu filho teria. Eu vou te colocar dentro de uma faculdade. E o menino, ela olhando dentro dos olhos dele, o menino não sabia o que falar, né? Pedia desculpas, não sei se havia ali, naquele momento, o arrependimento ou não. Mas ela fez essa promessa, foi assim, olha, qual a pessoa que faria disso, né? Isso na vida, transformar o ódio que provavelmente eu não vou encher o meu coração de ódio, eu vou transformar isso, eu vou redirecionar esse sentimento. Eu acho que foi uma das maiores lições que eu já vi na minha vida e que é parecido com essa lição, entendeu? A segunda mãe é o ódio, é o amor doentdouro. E tem um caso também de um homem com alma de mulher, né? E também no desastre de carro, ele perde a esposa grávida, 3 filhos e sobra só um dos filhos dele. E quando ele vai ver, foi um rapaz embriagado que provocou o acidente. Aí ele vai também, tem o julgamento, as coisas todas, mas ele vai e diz ao rapaz, eu vou lhe trazer para... Porque foi ver, ele tinha um lar desestruturado, então bebia, porque o pai bebia, aquelas coisas, né? Ele disse, eu vou lhe trazer, você vai viver conosco agora, fazer parte da minha família, e eu vou fazer de você um homem de bem. E ele faz isso. Né? Aqui nos Estados Unidos, eles mostram que ele fez isso. Marisa, acho que vocês vão lembrar daquele caso do casal de orientais que sequestraram o menino. Acho que o menino devia ter uns 4 anos de idade, alguma coisa assim, se tivesse talvez um pouquinho mais. E eles acabaram, apesar de ser pago o resgate, eles acabaram executando o menino, a criança. Os pais, quando encontraram o garoto, já estava desencarnado, o menino. E, na realidade, eles acabaram perdoando os sequestradores e não só auxiliando-os, mas também montando uma instituição de assistência para pessoas que tinham situações muito graves, independente de ser sequestro, etc., mas que tivessem passado por violência ou qualquer outro tipo de desencarne, não é? Fosse de criança, fosse de filho, fosse de quem fosse. Uma instituição assistencial para pessoas que, né, a gente não perde, né? A gente perde coisas, não pessoas, mas para pessoas que tinham, né, esses problemas com desencarne de entes queridos, etc. Veja, então, é tão interessante isso, né, que de um processo é o que alguém falou, deu para ouvir rapidamente, né? A questão do ódio ser o amor que enlouqueceu, né? Porque a energia é uma só, não é? Ela sublimada a gente chama de amor, ela desequilibrada nós chamamos de ódio, não tem duas, né? Não há 2 energias que circulam em nós, né? É uma só, depende de como nós damos andamento nessa situação. Equivocadamente, nós a utilizamos e chamamos de ódio.
Quando a gente começa a fazer um processo de transformação, por isso que eu gosto mais da palavra transformação do que reforma, porque na realidade é uma transformação. Nós vamos alterando, é como se fôssemos sintonizando melhor uma estação. Nós vamos alterando gradativamente da relação dessa energia que era ódio para a questão daquilo que é a originalidade dela, que é o amor. Eu gosto muito de uma colocação de Baruch Spinoza, que diz que todo vicioso será um dia um grande virtuoso, porque com a energia que ele se voltou para as questões contrárias a ele mesmo, é a mesma energia que ele vai se utilizar com aquele poder que ele se enfiou no vício para a questão da virtude. É exatamente essa proposta do Evangelho de Jesus, não é isso? Fazer um processo transformador. A Sandrinha quer falar. Eu queria colocar também que, além de toda essa expressão do amor materno, acho que tem um outro lado que aí fica muito claro por Maria, por João, é o que você faz com a sua dor. Né? Que exercício que você pode fazer. Então, assim, eles passaram por dores muito fortes e eles reverteram essa dor, ressignificaram, melhor dizendo, né? Para algo em prol dos outros, em prol deles mesmos, porque ajudando as outras pessoas, se doando para o outro, você vai se curando. Então, ali ficou muito claro o exercício de João no querer. Então, assim, não tinha mãe, não tinha nada, já ganhou uma mãe, já ganhou uma casa, ela ganhou um filho, e aquela generosidade de Jesus, naquele momento, ainda olhar e falar. E endossar isso. Endossar isso, ó. Aí está teu filho, aí está tua Porque mãe. ele falando é tão interessante, né? Como ele ia se retirar da vida, é como se ele tivesse essa autoridade de realmente dizer isso. É isso que vai ser. É isso aí. Sejam isso um para o outro e vai dar certo, entendeu? Porque podia, depois eles ficarem assim, que nada. Jesus está vendo aí a gente querendo separar. Ele vai ficar com ciúme da gente. Ele ainda Então é tão interessante essa não coisa. deixou um vazio. Não deixou um vazio para ambos. E você saber que todo mundo, essa coisa de perdoar, né? Todo mundo tem os seus momentos treslocados e que fazem, às vezes, bobagem. Como Jesus não saiu da encarnação com raiva daquele do que espetou, do que botou, do que... Não, esse olhar do espírito já transformado, porque reformado, como Humberto diz, passa uma tapiação, assim, uma parede pintada em cima da parede, não dá certo. Quando descascar, ainda está atrás do rombo. Então, essa transformação que modifica mesmo. Então, é maravilhoso saber assim, e talvez a gente não esteja agindo assim ainda, mas que vamos fazer. Isso eu acho que é confortador. Você hoje cometer erros e já, às vezes, registrá-los, dizer, puxa vida, eu pisei na bola ali, ó, disse uma coisa que não devia ter dito, eu fiz assim, né? Mas saber, assim, que isso, a tendência é mudar, né? Porque não está mais inconsciente. Eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive em 2006, quando eu fui visitar a Casa de Maria, em Éfeso. Éfeso está no sul da Turquia. E a Turquia é um país que mais de 80% são muçulmanos. E eles consideram a santa, né, como nós consideramos Madre Teresa de Calcutá. Ela é uma santa. Dentro dos muçulmanos não existem santos, mas eles consideram. O respeito. Né? O respeito, a adoração e os milagres que eles recebem através da fé deles, né? Outra coisa que a igreja de Éfeso de João, ela está mais ou menos uns 3, 4 quilômetros da casinha de Maria. A casinha de Maria está em ruínas, né? A casinha de Maria não existe mais, é só um chão, assim, umas pedrinhas. Mas eles construíram uma casa toda de pedras para, né, para dar aquela memória para ela. Abaixo, a casa dela já não dá mais para ver o mar. O mar se afastou, está bem afastado, que ali era um cais de porto, né? Vegetação, e em cima de uma colina assim, né? Eu não tenho que subir a colina.
E ali eles têm também o tipo muro de lamentações que tem em Jerusalém, eles fizeram para dar uma sustentação nessa elevação. Aí quando a gente sai da casinha, a gente desce uma rampa e põe os pedidos, né? Tá cheio de pedidos. Todas as religiões. Só pede, né? Os pidões. Os pidões. A gente sabe ainda. Já não deixam mais. É a mesma coisa do Muro das Lamentações, né? Quando eu estive lá, eu observei também. Fiado, papelzinho, na realidade, é um exagero. Mas é interessante que você lembrou. O poço que ela era captada a água para o João e para ela, o poço está lá, é o mesmo. Tem um poço, né? Eles captavam água de chuva, aquele é original. A casa não, é o que você falou, fizeram a construção, não deixa, você entra, não deixa tirar foto da casa, a casa são 2 cômodos, né? Mas não deixa tirar foto, etc. Mas, enfim, no poço pelo menos deixa. E não tem mais acender vela, porque eu tive 2 vezes lá. 2006 estava bem diferente, depois eu fui em 2014, a última vez, bem assim diferente a estrutura para os turismo, bem... O que você sentiu? Você sentiu energia? Isso aqui que vocês leram aqui me transportou para a casinha lá, é bem legal. Ayrton. Sandra, se você falasse, ele dissolvia. Eles vêm, sai ali da região, ali do Poço de Jacó. Ayrton. Vendem água. Vendem. Tem camelo também, que fica do lado, tira foto e pagar. Então, a Melry também. Lina, pessoal, o Ayrton. O Ayrton está com a mão levantada. Olha o Ayrton, foi ele. Não quer vir mais. Tá bravo. Ele não quer mais. Acho que, enquanto ele não fala, aproveitando a oportunidade, você pode ter, por exemplo, eles construíram lá a casinha que a Beth falou, mas o ponto é de imantação, né? Todas as pessoas que vão lá olham a casinha, sentem-se positivamente apegados. O que é que está havendo no local? Está havendo uma imantação. Estão magnetizando o local. Quando você chega lá, é impossível não sentir, né? Porque o volume que é feito de imantação no local é tamanho que você cria uma energia positiva. E quando você chega lá, às vezes, por mais para baixo que você esteja, a situação é de assimilação, né? Porque, claro, é muito imantado. A mesma coisa é lá no túmulo do Francisco de Assis, né? O pessoal vai lá ora tanto naquele local, e quando as pessoas chegam, todas elas descrevem, né? A grande maioria, pelo menos, descreve muita emoção, etc. Por quê? Porque você está com um local totalmente imantado, né? A gente, no Evangelho no Lar, não acontece isso. À medida que nós vamos fazendo a sua prática, nós não vamos imantando toda a estrutura do nosso lar com vibrações, com o magnetismo nosso, junto com os mentores, que vão deixando o ambiente cada vez mais agradável. Você percebe na casa das pessoas que têm o hábito do Evangelho no Lar aquele ambiente mais leve, parece que até o ar é mais sutil, porque há uma imantação muito grande, não é? Olha o Ayrton aí na fila. Vamos lá, não sei se vocês estão me ouvindo agora. Sim. Tá. Essa questão do respeito a Maria é algo tão interessante que, se a gente for pegar a fundo, né, tanto no judaísmo como no cristianismo e no islamismo, né, há citações fantásticas sobre Maria. Claro, no cristianismo não poderia ser diferente, né? Mas se a gente pegar no islamismo, no Alcorão, por exemplo, há uma surata inteira dedicada só a Maria, mãe de Jesus, e há um respeito tão grande
há muito tempo que eu estudei sobre isso, mas se não me falha a memória, primeiro, ela é citada mais de 30 vezes no Alcorão. Segundo, se não me falha a memória, talvez eu esteja até equivocado, mas acho que ela é a única mulher citada no Alcorão. Então, é algo muito interessante, é por isso até que há uma preservação muito grande em Éfeso da casa, mesmo sendo um estado estritamente muçulmano, né? Há um respeito religioso das grandes religiões, assim, das maiores, mais populosas de todo o planeta, né? Não deve ser à toa, né? Eu concordo com você, até porque o Maomé era um missionário que tinha como objetivo dar uma revertida e dar uma estimulada na questão do cristianismo e que bandeou para o outro lado. A Mary quer falar. Isso fica bem claro no Caminho da Luz, né? A Caminho da Luz do Emmanuel, né? Eu vou comentar que a Mary quer falar uma coisa. Que eu senti quando eu também estive em Éfeso, na casa de Maria, um pouquinho mais alto. A partir do momento que eu entrei dentro da casa, comecei a chorar não conseguia parar, não conseguia conter as lágrimas. E eu queria sair, mas eu não queria sair. E eu só consegui parar de chorar quando eu falei, não, eu tenho que sair daqui, porque senão eu não paro de chorar. Mas era uma emoção muito grande. Mas era, assim, algo, não dá para explicar. Nunca senti isso. E é, assim, algo maravilhoso. Mas, nossa, É porque é incrível você entrar no lugar que morou uma pessoa que a gente só vê nas igrejas, que a gente só vê contar que foi há muitos anos atrás, muita gente acredita que não é. Aí você chega ali, né, e diz assim, Maria morou aqui, esteve aqui. Aí deve, né, dar um arrepio. Mais para perto, eu acho. Eu me lembrei também do Memórias de um Suicida, né? Que tem, quer dizer, todo um trabalho de Maria e de acolhimento aos suicidas, né? Bem lembrado. E essa frasezinha do tudo passa foi uma frase de consolação para aqueles momentos de pedrada que o Chico vivia, né? Que a mãe dele passou para ele. Sim. Sempre uma mãe passando para ele. Agora eu entendi porque quando eu li o filme, o livro, o Público Negro, qual é o nome do livro? Há 2000 anos. Há 2000 anos. E depois, 50 anos 50 anos depois. Por que as pessoas cantavam? Sim. Hoje que eu vim entender no Boa Nova, que ele me explica. Porque começou por Maria. Né? Ela inspirando as pessoas. E aí que todos eles ficavam enlouquecidos. Eles mandavam parar de cantar, porque não deixavam, incomodavam eles. Exatamente, esse que é o ponto. Né? Manda parar de cantar, né? E hoje eu entendi porque isso foi uma inspiração. Que lembra o algoz que você está fazendo sofrer inocentes. Nossa, né? Pensa só, né, Sandra? Você ali do Círculo Romano, né? Você quer assistir um espetáculo de desgraça da vida alheia. E no lugar dessa desgraça, você vê eles cantando. Peraí, cantando por quê? Eu estou aqui para ver o seu sofrimento, para me alegrar, né? Entre aspas, né? É o meu divertimento, é ser a sua desgraça. Mas no lugar, eu estou me preocupando com o que eu estou vendo, com o que eu estou assistindo, o que eu estou sentindo. O Salmo Na verdade, é da cultura judaica, né? A gente tem que lembrar que antes até, acho que só para fazer pontuar historicamente isso, né? Os salmos, eles chamam-se salmos porque em aramaico, porque as pessoas falam, só para não confundir, a Bíblia ela não está escrita em aramaico. Não, o Novo Testamento está escrito em grego. O Velho Testamento está escrito em aramaico, tá? E em aramaico, os salmos são estrofes musicais, tá? Então, é da cultura judaica o cântico, tá? Tanto que, e aí acho que até alguém comentou sobre Paulo e Estevão, se a gente pegar Estevão
antes ainda, como Josiel, no martírio dele, que ele não tinha tido contato com o cristianismo ainda, ele já cantava, e a irmã dele cantava no martírio do pai dele. Então, é da cultura judaica. Por quê? Porque tradicionalmente se transmitia o conhecimento religioso através de músicas, porque ninguém escrevia, ninguém tinha papel para escrever, era muito caro, não ninguém, né? Era muito caro, poucas pessoas tinham acesso a essa. Então, o conhecimento era passado por histórias, por isso que, como acontece inclusive nas culturas nativos americanas e tudo mais, e o conhecimento era passado através de música. Então, não que Maria inaugurou isso como uma forma, a gente não pode ser leviano nesse ponto. Isso é da cultura judaica. Tá? Essa é da cultura judaica. Agora, Humberto de Campos vem dizer que dentro do martírio ela instiga os cristãos a cantar, né? Só para que a gente pontue, para a gente não fugir do histórico, né? Não é isso que eu quis dizer. A professora revoltou-se. Eu estou revoltada. O que eu quis dizer é que o que ela trouxe naquele momento de dor, lá naquele momento, como que você pode se transpor a essa dor? Cantando. Exatamente. Foi só isso, meu professor.